além dessa forte convicção de entendimento, ele diz: para compreenderem, para que vocês compreendam plenamente o mistério de Deus, que é Cristo. O mistério de Deus não são buracos de minhoca, nem buracos negros, nem a antimatéria, nem a matéria negra. Não. O mistério de Deus é Cristo, em quem todos os universos existem. Em Cristo. Nele, tudo que existe, todos os cosmos, todas as dimensões, todas as criaturas, nele subsistem. Se ele parasse de respirar a vida no universo, nos cosmos, nas dimensões, para as criaturas, para os multiversos, alimentem-se elas de que natureza de vida alimentem-se. Sejam elas de que natureza de energia elas sejam. Todas elas se alimentam dessa força essencial, desse poder, dessa vida que se entregou para criar. É a imagem do Cordeiro imolado, do Cristo que se esvaziou antes da fundação de todas as coisas, e é no vazio de Deus, é na entrega, no sacrifício, é no esvaziamento daquele que, sendo Deus, não julgou como usurpação ser o próprio Deus, que Big Bang, que tudo explode, que todas as criaturas, em todas as criações, em todos os tempos de criação, foram criados. Esse é o mistério. É Cristo. A natureza do universo é espiritual. Todas as coisas, até aquilo que a gente chama de matéria, subsiste na natureza do Espírito Criador de todas as coisas. E Paulo diz: em quem? Em Cristo, o mistério de Deus, em quem todos os tesouros, todos, tudo que os antigos chamavam de tesouros, de sabedoria, o que os povos antigos, os astecas, os maias, os incas, os egípcios, os hititas, os etíopes antigos, os fenícios, os assírios, os persas, os gregos, todos os que desenvolveram ciências, os árabes muçulmanos do século X, XI, XII, XIII, que desenvolveram muita astronomia e ciência, tudo que se desenvolveu depois, todas as percepções de Galileu Galilei, de Copérnico, dos grandes hereges do conhecimento proibido pela religião, de Isaac Newton, de todos os que vieram depois, de todos os alquimistas procurando entender o que depois veio a ser revelado num sonho, como a tabela periódica, que está aí só crescendo em novos minerais e recursos que vão sendo descobertos até fora do planeta e agregados à tabela. Tudo que a gente sabe, todas as ciências, todas as tentativas de compreensão anatômica, tudo que vem sendo feito desde milhares de anos antes de Cristo e até os nossos dias, até a fissão atômica, até a descoberta de um outro mundo, muito mais complexo do que o do universo exterior e visível, que é esse mundo da mecânica quântica, que é um mundo que poderia ser chamado de mágico, de milagroso, que choca todas as leis da fixidez, da permanência,
que é alimentado por uma absoluta impermanência, onde tudo é mutante e mutável o tempo todo. Tudo isso existe nele, foi criado nele, todos os saberes, todas as riquezas, como diz Tiago, irmão de Jesus, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Vem do alto todo dom do Pai das luzes. Toda a ciência vem do Pai das luzes, em quem não pode haver nem mudança, nem sombra de variação. Está aí, criou tudo para ser descoberto, para ser estudado. Ele tem prazer quando a gente descobre, quando a gente penetra, quando a gente tira mais um véu, quando a gente diz, uau, que coisa sublime, que coisa miraculosa. Como hoje em dia, eu vejo o número dos ateus cientistas só diminuir. Alguns vão ficando agnósticos, porque não tem inspiração na religião e ficam achando que a única maneira de saber de Deus é através da religião. Enganados que estão, porque com um pouco de orientação eles iriam saber que a Bíblia de Deus está escrita no universo todo e que as suas palavras escritas na criação, como diz o Salmo 19, são ouvidas e entendidas por quem nunca ouviu um som da sua voz, nunca leu um texto da sua lavra divina, mas suas palavras são ouvidas até os confins da terra, onde ele fala com os corações dos homens, todas as sabedorias. Não importa se o indivíduo é crente, não sabe se é crente, se é ateu, se é agnóstico, se ele puxou um véu e ele enxergou, e ele viu, e ele disse: que fenômeno maravilhoso, que sarça ardente é essa, que queima e não se consuma, não se consome. O nome dele é Eu. E a Moisés ele disse: eu sou. Mas tem alguns textos onde o nome dele é só Eu, Eu, Eu. O que é? Como é teu nome? É. Tudo é nele, no que é. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Conhecimento é o que se pode aprender, é o que se pode cavar, escavar, pesquisar, abrir, procurar, discernir. Conhecimento é o que não se tinha e o se adquire, é o que se estuda. Às vezes vem por uma revelação, na maioria das vezes vem por muita transpiração, pensamento, estudo. Eu, por exemplo, quando me converti, olhei para trás e vi que eu tinha perdido muito tempo na vida. Mas eu queria ter todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E os primeiros anos da minha vida, eu botei o joelho no chão, jejuei e orei. E todo mundo que conviveu comigo na minha casa sabe que eu vinha falar em línguas sem querer, sem buscar, profetizar sem buscar, orar por doentes que ficaram curados, muitos e muitos, sem nunca achar e divulgar qualquer coisa dessas, porque eu só tinha uma oração: Senhor, me dá discernimento, sabedoria e conhecimento. Era só o que eu pedia, eu quero discernimento para não ser enganado. Eu quero sabedoria para mergulhar no que tu chamas vida, prosperidade, saúde humana.
mental. E eu quero conhecimento para entender tudo que eu puder da tua criação, da tua elaboração, dos teus pensamentos criadores que estão manifestos nas coisas que tu criaste, de modo que quanto mais se entende a criação, mais se vê as lógicas do Criador e até as não lógicas do Criador, porque esse universo não é feito de lógicas, mas também de não lógicas fenomenológicas. E eu quero conhecer as lógicas e as não lógicas, me ensina. E os primeiros 10 anos foram com essas orações e leitura, 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 leitura. Uma avidez louca para ler de tudo. Logo eu fui vendo que a teologia era muito parca. A melhor teologia ainda era muito pobre. Ainda era muito análise de textos, exegese, hermenêuticas muito vinculadas à sabedoria grega. E eu queria era conhecimento mesmo. Eu queria entrar no âmago, no intestino, na natureza das coisas. Fui deixando cada vez mais a sabedoria de letras e mergulhando na sabedoria que podia ser experiencialmente provada, misticamente experimentada, cientificamente detectada, guardada, como lógica, como um sistema de saber que ia fazendo bem e dilatando a minha compreensão para que eu conhecesse a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessas realidades todas da criação. Realidades essas que estão todas ocultas em Cristo Jesus. Quanto mais eu aprendo de Cristo. Por exemplo, depois que eu comecei a estudar mecânica quântica há algumas décadas atrás, a minha leitura do Evangelho mudou profundamente. Eu fui vendo muitas evidências de natureza quântica nas ações de Jesus, nos milagres de Jesus, nas profecias de Jesus, nas afirmações de Jesus, na filosofia de Jesus, uma quantidade enorme de coisas, de psicologia, de uma quantidade imensa de interpretação histórica a partir de Cristo e não dos historiadores convencionais, o que mudou a minha mente muito antes de algumas descobertas novas, históricas, paleontológicas e arqueológicas que eu vejo sendo feitas agora. Porque nele estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Aí Paulo diz, vocês podem ter acesso a isso tudo. Não dá para entender um cristão negacionista, cristão com medo de ciência, cristão que acha que Deus tem raiva de conhecimento e de sabedoria. Isso é diabólico. Quem quer que você creia em magia e não em sabedoria e conhecimento é o diabo, que é o pai da magia. Jesus é o pai das luzes. Jesus é o pai de todos os dons, de toda boa dádiva, de toda ciência, de toda riqueza e de toda firme convicção de entendimento, que vem, às vezes, precedida pela própria compreensão lógica e se instala na gente como uma mística de saber, que você só começa a compreender para explicar para os outros tenuamente depois, mas que já está absolutamente plantada e arraigada no seu coração, e daqui não tem nem morte, nem vida, nem dor, nem luto, nem sofrimento, nem guerra mundial, nem pânico, nada que arranque isso de você. É um tesouro que foi implantado e que carrega uma firme,
convicção de entendimento. Aí Paulo diz o seguinte: assim eu digo essas coisas para vocês, e eu estou dizendo também, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, com mentiras, com fake news, com pseudo-revelações, que aparentemente têm base bíblica, mas é uma base bíblica sem sentido, assim como quem põe um tijolo torto numa obra para cair. Aonde a Bíblia é citada, não necessariamente tem alguma verdade, na maioria das vezes tem mentira, porque a maioria das pessoas não conhecem a Escritura, muito menos o Evangelho, muito menos o Cristo dos Evangelhos. Então, a base bíblica, em geral, é o caminho do erro. E são raciocínios falazes, construídos, mentidos, magificados, ensinados a vocês como dogmas do tipo é porque é. Não é porque é. Em Cristo tudo tem sentido. Cada mandamento de Jesus obedece à lógica da produção de saúde mental, de saúde de caráter, de saúde humana. Os mandamentos não são dados por capricho divino. Eles são dados porque eles são guias de manutenção de saúde mental, emocional, sensorial, saúde na perspectiva humana mais plena. O que nos salva dos raciocínios falazes, que é o que nos enlouquece, que é o que nos surta, que é o que nos pira, que é o que nos faz nos tornarmos pessoas retardadas pela religião. Porque o Deus verdadeiro quer você cheio de ciência. Cada um de nós que ama Cristo deveria ser gente carregada de uma devoção cheia de amor e paixão pelo Criador e tomada de conhecimento, de sabedoria, de ciência, sem falácia, ao contrário, com riqueza de firme convicção de entendimento. Sim, esse é o meu desejo, para que mesmo eu não estando aí do lado de vocês mantenham a mente em ordem. A cabeça de vocês não fique louca e bagunçada. E vocês tenham firmeza de fé. Vocês não sejam daquele tipo que de 6 em 6 meses mudam de opinião, vão de um lugar para outro lugar, no fim estão completamente esquizofrênicos e malucos, não sabem nada de coisa alguma. E quanto mais o tempo passa, pior as pessoas ficam. Jesus, eu podia falar para sempre, mas eu quero pedir que essa tua palavra tenha chegado no coração de alguém, de alguns, e que alguns aqui tirem esse véu da burrice, da ignorância, da viseira, da tapadeira, desses que nos querem ver andando guiados pelas mãos de outros cegos, caindo em buracos profundos, levados de negacionismo em negacionismo, de falácia em falácia, a buracos dos quais muita gente, em caindo, não consegue mais sair. Por favor, ajuda-me a ser uma voz de cura, de lucidez, uma voz do Pai das luzes, em quem não pode haver nem mudança, nem sombra de variação. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.